Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse sabão para lavar roupas incrível com apenas 500 ml de óleo. Gente, esse sabão, além de super eficaz, é bem melhor do que esses que vendem no mercado. Então, se você ficou curioso, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade sempre quando tiver um vídeo novo aqui. Então, sem muita enrolação, vamos já para a receita, que essa receita é impossível errar e leva pouquíssimos ingredientes. Bom, gente, para começar nossa receita, como de praxe, como sempre faço no começo, pego a minha soda. Aqui eu tenho 250 gramas de soda cáustica 99 e diluir em 250 ml de água. Vou dar uma misturada nela. Quando eu sentir que ela já está quase toda dissolvida, vou deixar ela descansar até ela ficar transparente novamente, tá? Esse é o tempo que demora para a soda ela diluir por completo. Vai demorar aí uns 10 minutos. Enquanto isso, você já vai separando o material que você vai utilizar e comece já a sua receita. Aqui eu tenho minha bacia grande e vou adicionar já os ingredientes. Mas antes, vou mostrar para vocês o que eu utilizo em todas as minhas receitas. Eu vou utilizar nela 500 ml de óleo novo morno, tá? E 500 ml de álcool 70%. Para quem sempre me pergunta aqui nos comentários qual é a soda que eu utilizo, qual o álcool que eu utilizo, vou mostrar agora. Essa é a soda que eu utilizo, tá? E o álcool que eu estou utilizando nessa receita é esse aqui. Não é propaganda, é porque vocês perguntam muito, então eu vim mostrar. Primeiro, eu vou colocar o óleo na minha bacia e vou adicionar os 500 ml de álcool também. 500 ml de óleo e 500 ml de álcool. Vou misturar muito bem por uns 5 minutos até que eu sinta que o óleo e o álcool se misturaram por completo. Quando você vê que eles não estão tão separados como antes. Quando isso acontecer, aí sim a sua soda já deve estar transparente. Quando ela ficar transparente, vamos adicionar aí. Já pulei o vídeo, já tá bem misturado, tá vendo? Tá bem esbranquiçado, esse é o ponto. Agora vamos colocar a soda, olha que ela já tá transparente. Coloque a soda aos poucos e vai misturando. E ela vai dar uma reação na hora. Olha isso, que incrível, gente. Para quem me pergunta, Bernardo, eu posso utilizar soda líquida? Pode, gente. 250 ml, ok? Sem problema nenhum. Você vai misturar, ela vai começar a pegar ponto de vela e depois o ponto de traço. Eu não gosto muito de fazer o ponto de vela aqui com vocês, porque é um ponto meio chatinho, se passar um pouquinho dá errado. Então eu prefiro sempre fazer com vocês o ponto de traço, que é mais fácil para qualquer um fazer e acertar. Mas para quem quer fazer o ponto de vela, eu vou mostrar aí para vocês. Vocês podem perceber que eu já estou misturando e ele já está pegando o ponto de vela. Eu vou levantar a espátula e vou mostrar para vocês o ponto. Vocês estão vendo ali, ó, caído, parece cera de vela? Esse é o ponto de vela. Para quem já tem experiência e não quer fazer o ponto de traço, esse é o ponto de vela, tá? Desse ponto você já pode pular para a próxima etapa da receita. Mas como eu vou fazer o ponto de traço aqui, que é o mais fácil e ninguém vai errar, eu tenho certeza absoluta, vou mostrar para vocês. Vocês podem ver que está saindo uma fumacinha que está dando reação. Gente, pelo amor de Deus, quando fizer sabão que mexa com soda, use luva, máscara e de preferência faça em um lugar arejado, tá? Tome muito cuidado para não inalar essa fumaça. Eu geralmente, como o meu cenário é aqui dentro de casa, o que eu faço? Eu abro todas as janelas e boto o ventilador em cima dele para jogar longe a fumaça. Tá? Dica dada, então vamos para a próxima etapa. Vocês podem ver que eu estou misturando, ele está começando a engrossar. Isso aí vai virar uma pasta. Essa pasta é que a gente quer. Mas prestem bem atenção que até a pasta, o ponto de traço que eu falo, tem o ponto certo. Eu vou mostrar esse ponto para vocês. Vou ficar misturando aí até ela virar uma pasta bem grossa e volto para mostrar para vocês como ficou.
E aqui está, misturei por uns 5, 6 minutos e chegou o ponto que eu quero. Bernardo, como é esse ponto? Primeiro, vocês estão vendo já como esse ponto é. E segundo, pode ser que vocês não percebam, mas ela está uma pasta bem sequinha. Enquanto ela não ficar seca, não está bom. Enquanto ela estiver brilhosa, como ela estivesse molhada, não está bom. Vocês vão misturar até ela ficar uma pasta bem seca. Ficou bem seca, você vai pegar 2,5 litros de água e coloque para ferver. Ferveu, nós vamos colocar dentro dessa nossa mistura aqui. Agora estou adicionando a água fervendo. Uma dica para vocês: não coloque a água de uma vez só, tá? Vá colocando a água quente aos poucos e misturando. Por quê? Como sempre falo em todos os vídeos, se você colocar a água fervendo de uma vez só, enquanto você for misturando, a água ela vai esfriar e assim, consequentemente, vai demorar mais para derreter o sabão. Então, você coloca um pouco, mistura, viu que já não está derretendo mais? Coloca mais um pouco, mistura, viu que não está derretendo? Coloca mais um pouco. Se acabar esses 2,5 litros de água e não tiver tudo derretido, vocês podem botar aí mais 1,5 litro para ferver, que vai chegar no ponto que você quer, tá? Não se desespere se a tua água quente acabar, tá? Se acabar, bota mais para ferver e vai colocando aos poucos até derreter tudo. Quando você perceber que não tem mais nenhum gruminho inteiro, já está tudo derretido, aí sim já está ótimo. Vamos para a próxima etapa. Uma observação que eu sei que vocês vão me perguntar: Bernardo, posso fazer com óleo usado? Pode, mas o óleo não pode ter fritura animal nele. Mas particularmente 500 ml de óleo novo não é tanta coisa. Então, se eu fosse vocês, faria com óleo novo, porque na minha opinião, fica um sabão melhor quando o óleo é novo, tá? Fui adicionando a água quente, já misturei muito bem, até criou um pouco de espuma por cima, mas isso não é gruminhos do sabão, tá, gente? Você vai perceber embaixo dela que já está tudo derretido. Então já está no ponto corretíssimo, tá? Você vai misturar até chegar nesse ponto de tudo estar muito bem derretido, por mais que tenha espuma por cima, tá? Pode ficar tranquilo que vai dar super certo. Agora nós vamos começar a adicionar a água em temperatura ambiente. Primeiro eu vou adicionar 5 litros de água em temperatura ambiente, depois eu vou adicionar mais 3 litros, tá? Vocês vão ver que enquanto vocês forem colocando a água, ele vai engrossando. E não precisa de bicarbonato, não precisa de sal, não precisa de nada. Só a água mesmo que já vai dar essa reação. Então vamos lá colocar a água e ver essa reação ótima que dá. Agora que eu estou adicionando a água, é crucial que vocês comecem a mexer e não parem, tá? Para não estragar seu sabão. Vai mexendo e colocando água, vai mexendo e colocando água. E olha a reação que começa a dar. Ele vai começar a engrossar de uma forma que vocês vão ficar chocados. É incrível essa receita. Recomendo muito que vocês façam. Sabão Omo, esses sabões aí do mercado, esse aí bota no chinelo. Ainda mais sai mais barato, né? Porque essa receita me rendeu, eu acho que uns 12 litros de sabão, pelas minhas contas aqui, que foi 10 litros de água que eu usei, mais 500 de óleo, mais 500 de álcool, por aí. Foi uns 12 litros de sabão que me rendeu. Ó, já estou misturando aqui com os primeiros 5 litros de água que eu coloquei, tá? E olha isso, ele tá engrossando cada vez mais. Essa parte de cima aqui, ela é espuma, tá, gente? É só vocês misturarem que ela vai se misturar com a água. Não se desespere, tá? Ela vai se diluir com a água enquanto vocês forem misturando e adicionando mais água. Agora estou adicionando mais 3 litros de água e é a mesma coisa. Adicione e vai misturando. Vocês podem perceber que minha mão já está pesada com esse sabão. E eu vou adicionando mais água. Você vai adicionando mais água até chegar na textura que você quer. Tá? Não tem quantidade certa de água. A minha quantidade eu estou passando para vocês aqui. Mas caso você ache que ficou muito grosso o sabão, pode colocar mais água sem problema algum.
como eu gosto do sabão mais grosso, para mim essa textura está ótima. Agora vamos colocar mais 2 ingredientes para ele ficar excelente esse sabão. Agora estou adicionando 100 ml de água sanitária. Bernardo, por que você coloca água sanitária no seu sabão? Gente, eu gosto de colocar água sanitária no sabão, em qualquer sabão que eu faça. Por quê? Porque a água sanitária ela tira aquele ranço do sabão, aquele cheiro ruim. Do sabão não, tira o ranço do óleo, aquele cheiro de óleo ruim. E outra, ela clareia o sabão, deixa ele bem clarinho. Então, é sempre bom colocar água sanitária, além de que ele vai intensificar ainda mais o seu sabão, ainda mais esse que é para lavar roupa, ok? Agora, como muitos me pediram, vou colocar uma essência aí nesse sabão para ficar um cheiro maravilhoso para a gente lavar roupas. A essência que eu estou utilizando, eu comprei em lojas de essência que vende essência Marine, essência Downy. Essas lojas que vendem essas essências que o povo até faz para vender, faz aqueles cheirinhos para casa, cheirinho para carro. Então essas lojas aí você encontra, tem que ser um específico para roupa ou sabão, tá? Aqui eu tenho 100 ml, o meu já está até diluído já no álcool. Vou colocar aqui, vou misturar muito bem e, gente, vocês não têm ideia do cheiro que ficou esse sabão. Eu acho que quando eu for usar ele para lavar roupa, não vou nem precisar colocar amaciante, porque essa essência que eu estou utilizando é do Downy, então fica com um cheirinho de amaciante maravilhoso. Já coloquei esses 2 últimos ingredientes, agora o que eu vou fazer? Esperar. Vou deixar ela aí descansando por umas 5 horas e volto para mostrar para vocês o resultado dela. Fica maravilhosa. Após 5 horas, olha como ele está. Aquela espuma que estava em cima, ela dissolveu por completo. Sempre ia, de hora em hora eu ia lá, misturava um pouquinho e saía. Passava 1 hora de novo, ia lá, misturava um pouquinho e saía. E ficou assim, gente, foi tudo diluído, ficou nessa consistência e nessa cor maravilhosa. E olha que eu não coloquei nem corante. Uma dica para vocês, eu sei que vocês vão me perguntar, Bernardo, se eu quiser colocar corante, posso colocar? Pode, gente. Corante para sabão ou anil. Anil ajuda a clarear também as roupas brancas. Então, se você quiser colocar, você pode colocar. Só não botei anil aqui nessa receita porque o meu acabou, tá? Mas se você quiser colocar, pode sim. E olha a consistência dele. Que lindo, gente. Ficou maravilhoso esse sabão, sem comparação nenhuma. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o teste da espuma para vocês, que vocês sempre pedem para mim e às vezes eu esqueço. Mas dessa vez eu lembrei e vamos fazer aqui. Vocês vão ver como esse sabão para lavar roupa faz espuma. Peguei aqui o recipiente com a água. Vocês podem ver que a esponja não tem nada, não tem sabão nenhum. Agora eu vou pegar aqui minha espátula que eu estou utilizando aqui com esse sabão. Vou pegar um pouco desse sabão e vocês vão ver a quantidade de espuma que ele vai fazer, gente. É impressionante. Muito bom esse sabão. Podem fazer aí, que eu garanto para vocês que vocês vão adorar. Lembrando que toda receita de sabão com soda, vocês têm que esperar o tempo de cura. O tempo de cura para esse sabão é de 20 dias. Só depois de 20 dias que vocês podem usar. Porque ao longo desses 20 dias, a soda que a gente utilizou ainda vai estar ativa nele. Então, se você utilizar, pode acabar com as suas roupas, pode corroer sua mão, deixar descascando, escamando. Então, use depois dos 20 dias. E olha como é que fez espuma, gente. Maravilhoso. Então, até a próxima receita. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.